Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Laila Crisaf, eu sou professora do Departamento de Geometria da Universidade Federal Fluminense e estou aqui em nome da comissão organizadora do 4º Encontro Internacional do GeoGebra em Língua Portuguesa para dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer pela presença, agradecer pelas submissões. Nós sabemos o quanto é trabalhoso gerar esses vídeos, realizar esse trabalho, então eu agradeço a todos os relatores que estão aqui presentes, apoiando os seus próprios trabalhos. Eu gostaria de ressaltar a importância de todos deixarem seus microfones desligados e quem quiser deixar suas câmeras ligadas não há problema, mas isso talvez force um pouco mais a internet, então também recomendamos que as câmeras fiquem desligadas. Ao final da apresentação dos vídeos, aí quem desejar ligar suas câmeras, ligam para fazer as suas considerações, não há nenhum problema, tá? Durante a exibição dos vídeos, não é possível realizar nenhuma intervenção nem pergunta. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu peço, por favor, que já deixe no chat, que ao final da apresentação de todos os vídeos, nós poderemos abrir um tempo de debate, nós teremos esse tempo de debate, então, ao final das apresentações, vai ser o local, o momento para isso, então eu peço que deixem então suas perguntas no chat para que a gente faça essa discussão ao final da apresentação. Não se preocupem em fazer nenhum tipo de interrupção nesse momento, porque ao final nós temos tempo para isso. Então é isso, eu queria começar compartilhando com vocês, então, nosso primeiro vídeo desse painel, que é um painel dedicado à formação de professores. Então, deixa eu colocar esse primeiro vídeo aqui na tela. Esse trabalho é intitulado GeoGebra e Formação Continuada de Professores de Matemática, uma revisão sistemática utilizando o protocolo Prisma 2020, das professoras Celina Aparecida Almeida Pereira Abá e Érica Verzenhassi. Me perdoem se eu fiz a leitura errada do nome, é um nome um sobrenome um pouco diferente, mas estamos aqui então agora para assistir esse primeiro vídeo. Olá, espero que esteja tudo bem. Sou a Érica, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da PUC São Paulo. Sou orientada pela professora doutora Celina Aparecida Almeida Pereira Abá e faço parte do grupo de pesquisa TecDem. Minha dissertação tem como título GeoGebra e Formação Continuada de Professores de Matemática, uma revisão sistemática utilizando o protocolo Prisma 2020 e vou apresentar a fase inicial da minha pesquisa. O avanço das tecnologias digitais está impactando positivamente em diferentes setores, e a escola, que é um lugar privilegiado para o ensino e aprendizagem, também é influenciada por essas transformações da sociedade e das tecnologias digitais. E o que exige dos docentes? Conhecimentos específicos tanto para o seu desenvolvimento pessoal, como para possibilitar diferentes estratégias que contribuam para o processo de ensinar conceitos. E é a formação de professores que proporciona momentos de compartilhamento de ideias que enriquece e potencializam a prática docente, além de atualizar os educadores sobre novas propostas de ensino e aprendizagem. Entre as tecnologias digitais voltadas para a educação, especialmente a educação matemática, os sistemas de geometria dinâmica, os SGD, são importantes recursos que facilitam a aprendizagem personalizada, permitindo a construção de conhecimento matemático por meio de recursos digitais interativos. E o GeoGebra é um SGD potente, muito utilizado em escolas pelo mundo. Nessa pesquisa, apresentamos a fase inicial de uma revisão sistemática de pesquisas brasileiras sobre formação continuada de professores de matemática na educação básica. E para que essa revisão sistemática seja confiável, vamos utilizar o protocolo Prisma 2020, que propõe clareza nos procedimentos adequados e com ele somos capazes de delimitar a amostra e explicar por que os trabalhos foram considerados. Esse é o fluxograma Prisma 2020. Inicialmente, nós fizemos uma pesquisa, uma busca
no catálogo digital da CAPES, de teses e dissertações brasileiras, utilizando as palavras-chave formação de professores e GeoGebra, contemplando o período de 2019 a 2023. E dessa busca foram selecionados 51 trabalhos entre teses e dissertações, que, passando pelos critérios de exclusão, nós chegamos em 6 trabalhos elegíveis para o estudo proposto nessa pesquisa. Já com os trabalhos, nós iniciamos a análise de conteúdo. E uma primeira pergunta que surgiu foi qual é a justificativa que as pesquisas apresentam pela escolha do GeoGebra como a tecnologia digital utilizada na formação. E a partir da conclusão das pesquisas, consideramos que o GeoGebra é um SGD de maior confiança entre os professores de matemática da educação básica, por ser de fácil manuseio, ter acesso livre e aberto e ser intuitivo, porque proporciona que o professor proponha atividades para os alunos explorarem diferentes funcionalidades disponíveis no software. A seguir, na análise de conteúdo, uma outra pergunta foi suscitada. Quais são os objetos matemáticos que foram estudados nas formações apresentadas nas pesquisas? E seguindo a essa análise, um dos pesquisadores, Chinelato, de 2019, realizou um curso de extensão universitária com 34 professores e 8 encontros. Os objetos matemáticos que ele utilizou dentro dos recursos de GeoGebra foram retângulos, quadrados, círculos, triângulos, prisma, cilindros, pirâmides, circunferência, arco, corda e ângulos. E recursos utilizados do GeoGebra foram a janela de visualização, comandos de área, volume, medida de segmento e extrusão para prisma e cilindro. E as atividades foram elaboradas com base no caderno do professor, que é um material disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, possibilitando que os professores façam reflexões sobre o seu fazer docente e, com isso, aprimorem suas aulas. Depois a gente teve a pesquisa de Rodrigues, que foi uma dissertação, que realizou uma oficina com 14 professores do ensino fundamental 1 ou dos anos iniciais, numa formação de 8 encontros. E os objetos matemáticos que foram explorados dentro desse curso foram os triângulos, polígonos, círculos, circunferência, poliedros e sólidos de revolução. Foi um curso no formato híbrido, com uma abordagem de metodologia ativa à sala de aula invertida. Nos momentos presenciais, privilegiou a construção no GeoGebra para explorar essas potencialidades do software e nos momentos offline, propostas de estudo com textos e atividades complementares. Pirmi, em 2020, em sua tese, apresenta uma formação com 12 professores em 10 encontros. Os objetos matemáticos que foram desenvolvidos foram os polígonos de N, a construção de polígonos de N lados e sua homotética, função polinomial do primeiro grau, função quadrática, função exponencial e função trigonométrica. Todos esses temas, esses conceitos foram a pedido dos professores. E as atividades também foram elaboradas com base no caderno do professor, que é esse material disponibilizado pela Secretaria de Educação de São Paulo, e o objetivo foi produção de atividades para aplicar em sala de aula, visando a utilização do software GeoGebra. Camelo, em 2020, em sua dissertação, proporcionou uma ação formativa com 3 professores em 9 encontros. Os objetos matemáticos foram prisma e pirâmide, e os recursos utilizados, área, volume, vértice, arestas e apótemas. Nessa pesquisa, uma dos destaques
é que os professores utilizaram smartphone para explorar as potencialidades do software GeoGebra. Batista, em 2021, em sua tese, propõe uma formação com 3 professores em 6 ciclos. Cada ciclo era composto por um estudo de recursos do software do GeoGebra, planejamento de aulas para os alunos, a aplicação do que foi planejado e a discussão pós-aula. Os objetos matemáticos, de acordo com a necessidade de cada turma, foram função polinomial do primeiro grau, distância e alinhamento de pontos, quadriláteros, retas paralelas perpendiculares, concorrentes perpendiculares, função quadrática e triângulos. Os recursos que utilizou do GeoGebra foram controle deslizante, área e posição relativa das retas. Fonseca, em 2021, em sua dissertação, fez uma oficina com 29 professores em 6 encontros síncronos e assíncronos. Os objetos matemáticos foram ponto, reta, segmento de reta, semirreta, circunferência, polígonos, ângulos, figuras geométricas planas. E os recursos perímetro e área. Uma coisa bacana foi que em 2 desses encontros foi proposto aos professores que eles fossem até o site geogebra.org e selecionassem atividades para compartilhar e depois utilizar nas aulas. Conclusões que a gente chega é que a preocupação com a intencionalidade de formar os professores de acordo com as características específicas da sua turma ficaram bem evidentes nos trabalhos. E que o software GeoGebra tem uma diversidade de funcionalidades que permite ao professor desenvolver essas atividades e as aulas de acordo com o perfil do seu contexto escolar. Fica evidente que o GeoGebra é altamente recomendado para o desenvolvimento de atividades de matemática, contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino. Muito obrigada, fique aqui o nosso contato e à disposição para qualquer dúvida. Até mais. Então, agradeço a professora presente, representando o nosso primeiro vídeo, e já vamos passar, então, para a nossa segunda apresentação. Agora, o nosso segundo vídeo é relativo ao trabalho intitulado Pensamento Computacional e Feedback Automático no Ensino de Matemática, relato de experiência em um projeto com docentes de Portugal e do Brasil para a criação de atividades com o software GeoGebra. Os professores responsáveis por esse trabalho são Andréia Luísa Moreira Lorena e Idalinda Pereira da Cunha. Então, vamos assistir a esse próximo vídeo. Eu sou Andréia, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E junto com a docente Idalinda, do Agrupamento de Escolas Clara de Resende, de Porto, Portugal, vamos apresentar Pensamento Computacional e Feedback Automático no Ensino de Matemática, um relato de experiência de um projeto com docentes de Portugal e do Brasil para a criação de atividades com software GeoGebra. O projeto, que tem como título Avaliação com uso de tecnologias para a aprendizagem da matemática, criação de recursos com feedback automático no contexto do pensamento computacional, ocorreu entre setembro de 2023 e junho de 2024, por meio de encontros mensais online via plataforma Teams, onde um grupo de docentes portugueses e brasileiros realizou as atividades propostas pelo projeto. Uma proposta concebida pela doutora Celina Bar e pelo professor Dr. Márcio Vieira de Almeida, ambos da PUC São Paulo e do Instituto GeoGebra de São Paulo, com o professor Dr. José Manuel dos Santos, da Universidade de Coimbra. O grupo de 13 docentes foi dividido em duplas e em um trio para a criação de recursos com feedback automático que pudesse potencializar o ensino e a aprendizagem da matemática, utilizando o software GeoGebra. O projeto tem como objetivo a criação de recursos com feedback automático, no contexto do pensamento computacional. Sabemos que o processo de ensino requer do docente planejamento,
E avaliar é uma das ações necessárias a essa prática. Para a Barra et al. 2022, os erros e acertos de uma avaliação permitem ao docente compreender como o aluno se apropria do saber, e a partir desta análise é possível construir processos com feedback automático adequado. Espera-se que a elaboração de recursos com uso de tecnologias como software GeoGebra possa desenvolver o pensamento computacional, processos de decomposição dos problemas propostos, identificação de padrões, abstrações e a criação de algoritmos. Iniciamos as atividades definindo as duplas e os temas. Considerando a experiência com o GeoGebra e a atuação da professora Idalina com os alunos dos anos iniciais, uma faixa etária em torno de 8 anos, propusemos o tema Números Naturais, destinado a alunos do segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais. Entre os objetivos, desenvolver o conceito das operações aritméticas com números naturais até 30, resolver problemas que envolvam dinheiro em um contexto de educação financeira, compreender e automatizar o dobro dos números, compreender números múltiplos de 3 e 6 e orientar os alunos no processo de aprendizagem. Após a idealização desse tema, elaboramos fluxogramas na plataforma Visual Paradigma, que é uma plataforma gratuita, e definimos protocolos de execução, descrevendo as atividades que os alunos fariam ao acessar o recurso no GeoGebra. Essas atividades foram sendo aprimoradas com a construção no GeoGebra, e pudemos perceber nesse processo de construção processos relativos ao desenvolvimento do pensamento computacional, como a decomposição dos problemas em partes menores, a identificação de padrões no processo de construção das atividades no GeoGebra, a categorização dos feedbacks, a criação de algoritmos. E aqui nesse slide temos o fluxograma das duas atividades. Além do passo a passo do que faríamos, padronizamos também através de cores como seriam os feedbacks. Em vermelho, nós temos o feedback de alerta, quando o aluno não conseguiu atingir a proposta da atividade. Em amarelo, um alerta sobre a leitura do enunciado. E em verde, o feedback positivo, que ele conseguiu realizar a atividade proposta. E em rosa, nós temos um feedback visual. Já nesse próximo slide, temos um exemplo de protocolo de construção. Aqui definimos variáveis, os enunciados, os valores constantes. Temos um exemplo aqui de pedaços menores de uma construção maior e também de como certas construções seguem um determinado padrão dentro do software GeoGebra. E esse processo culminou então na nossa primeira atividade, indo padaria com 30 moedas, que pode ser acessada pelo link que aparece na tela. E temos aqui então a nossa primeira atividade no GeoGebra. No enunciado, o aluno é informado que possui 30 moedas para iniciar a atividade, e que a sua missão é utilizar todas as 30 moedas somente comprando pães e baguetes. O botão iniciar vai zerar as caixas de diálogo do aluno. O valor do pão é 3 moedas, o valor fixo, e o valor da baguete nessa primeira atividade é um valor fixo de 6 moedas. Incluímos também uma opção de compra de doce, no valor de 1 moeda. A intenção aqui era verificar se o aluno teria lido o enunciado de forma correta. Se ele tenta comprar um doce, ele recebe um feedback de alerta de que precisa ler o enunciado novamente. Além disso, nós temos um feedback positivo, caso ele consiga utilizar as 30 moedas da forma correta, e temos feedbacks de alerta, informando que ele ainda tem moedas para gastar, ou que ele utilizou poucas moedas, ou que ele utilizou moedas além do que ele possui para comprar os pães e as baguetes. Também a atividade apresenta algumas dicas em relação aos múltiplos de 3 e 6 para que auxilie o aluno na solução da proposta. Como já descrevemos antes, tivemos encontros mensais durante esse projeto. E durante esses encontros e o processo de construção do GeoGebra,
percebemos ser viável incrementar a primeira atividade, alterando, por exemplo, os custos dos pães e das baguetes. Uma visualização também melhor dos resultados obtidos pelos alunos e com um feedback visual. Essa nova construção gerou o segundo arquivo, que pode ser acessado pelo link que aparece aqui na tela. Nesta segunda atividade, também temos o desafio de que o aluno gaste 30 moedas com pães e baguetes. Mas aqui, o preço do pão e da baguete não será fixo em 3 e 6 moedas. O preço do pão vai variar e o preço da baguete vai corresponder ao dobro do valor do pão. Ainda temos o número 30 e múltiplos de 3 e 6 dentro desse número. No feedback positivo, incrementamos também um retorno de quantas tentativas o aluno precisou para poder chegar ao resultado que a atividade pede. Há também feedbacks informando se o aluno não conseguiu realizar a proposta da atividade. E aproveitamos para fazer um incremento de um feedback visual, colocando moedas em vermelho, que foram gastas com pães, e moedas em verde, que foram gastas para a compra de baguetes. Durante o processo das atividades, também pintamos as telas para definições dos recursos visuais, das interações com os usuários e de como seriam feitos os feedbacks. Os encontros que aconteceram durante o projeto também propiciaram o compartilhamento de ideia com outros pares e duplas que contribuíram para o resultado final. Ao final do projeto, podemos elencar algumas considerações finais, como as inúmeras possibilidades que o software do GeoGebra apresenta, o processo de formação docente com o uso de tecnologias, que traz reflexões quanto aos conhecimentos e à prática docente, os processos relativos ao desenvolvimento do pensamento computacional, que puderam ser observados durante toda essa proposta, e o feedback automático, que trouxe reflexões dos docentes quanto aos processos da avaliação formativa, o erro em sala de aula, os registros, as falas e tudo que a gente precisa observar durante o processo de aprendizagem de nossos alunos. Nessa tela temos as referências e, finalizando, nossos contatos e nossos agradecimentos à CAPES, à Fundasp, aos organizadores do evento e a você que nos acompanhou até aqui. Agradeço às professoras que nos enviaram, então, esse trabalho que nós acabamos de exibir e a presença das professoras aqui para fazer o nosso debate ao final das exibições. E vamos passar, então, para o nosso próximo vídeo, que apresenta o trabalho Propostas de atividades utilizando o GeoGebra Discovery com os professores Daniel Mendes Inácio de Souza e Celina Aparecida Almeida Pereira Abar. Realizado em parceria com a Celina Bar e é intitulado Propostas de atividades utilizando o GeoGebra Discovery. O GeoGebra Discovery é uma versão experimental do GeoGebra e contém um conjunto de comandos e recursos que são intitulados ferramentas de raciocínio automático, as chamadas ARTs. Elas possibilitam explorar, conjecturar, investigar e descobrir e provar propriedades da geometria plana. Dentre o conjunto de ARTs, até o momento nós temos as seguintes ferramentas e comandos: o Relation, Blocks Equation, Prove, Prove Details, Envelope, Compare, Discover e a mais nova ferramenta, o Show Proof. Algumas dessas ferramentas já estão disponíveis na versão do GeoGebra clássico, no 6 ou até mesmo na versão 5. Mas nessa versão experimental, alguns recursos, alguns aprimoramentos são exclusivos. Então, aprimoramentos à ferramenta Relation e ferramentas exclusivas como o Discover e o Show Proof. Neste trabalho, nós vamos focar na ferramenta Discover. As atividades que nós estamos propondo, elas envolvem propriedades da geometria plana e trabalham com paralelismo e congruência de segmentos. E essas atividades elas podem ser trabalhadas com estudantes da educação básica, seja com os anos finais do ensino fundamental,
e os estudantes do ensino médio. Nós vamos utilizar uma versão online, está disponível neste link. E as propostas são as seguintes. Seja ABCD um quadrilátero e F, G e H os pontos médios de AB, AC, CD e BD, respectivamente. O que é possível afirmar em relação ao polígono EFGH? E uma outra proposta, trace uma circunferência qualquer, coloque um ponto externo a ela e trace as retas tangentes à circunferência passando por esse ponto externo. O que se pode afirmar em relação aos segmentos formados pelo ponto externo e os pontos de tangência? Então, na próxima tela nós vamos ver um vídeo com a interação com o GeoGebra, trabalhando essas duas propostas. Vamos começar com a primeira proposta, que continha um quadrilátero qualquer, ABCD. Então, vamos fazer um quadrilátero qualquer. Na sequência, vamos começar com a primeira proposta, que continha um quadrilátero qualquer, ABCD. Então, vamos fazer um quadrilátero qualquer. Na sequência, vou ocultar os rótulos. Na sequência, vamos começar a criar os pontos médios. Então, ponto médio do lado AB, que é o ponto E, segundo o enunciado. Na sequência, a gente tem o ponto médio E, que é do lado AC, então nós vamos precisar criar o segmento AC. Então, também ocultar o rótulo. E aqui temos o ponto médio F. Depois nós temos o ponto médio G, que é do lado CD. Então, nós temos o ferramenta ponto médio do lado CD. E, por fim, temos o último ponto médio. Nós vamos precisar criar mais um segmento. Também vamos ocultar o rótulo. E ferramenta ponto médio. Na sequência, nós queremos aí a proposta traz a seguinte questão, né? O que é possível afirmar em relação ao polígono EFGH? Então, essa é a grande questão deste enunciado. A gente pode mover aqui, deixar da maneira que a gente achar melhor. E vamos utilizar o comando discover para que o software investigue, busque relações. Então, o comando discover, a gente precisa escolher um ponto. Vou utilizar aqui, por exemplo, o ponto G, mas poderia ser qualquer um dos pontos aqui deste polígono. E nós observamos que aqui começa a ser processado, né? Então, está processando, leva um tempinho, mas o sistema vai buscar as relações geométricas em relação a estes pontos. Então, vai aparecer essa mensagem, é normal. Clicamos em aguardar. Então, nós temos aqui a janela com as relações envolvendo o ponto G. E aqui cabe alguns esclarecimentos que são pertinentes. Então, temos aqui um conjunto de retas que são paralelas e perpendiculares. Aqui nós observamos, pelas informações, que nós temos apenas retas que são paralelas, não há retas perpendiculares. Mas se houvesse, a gente teria também o símbolo de perpendicular aqui. Numa outra atividade, a gente vai poder verificar isso. E um outro ponto de destaque que temos que observar é em relação à cor. As cores aqui deste quadro de respostas estão dialogando com as construções feitas na própria figura. Então, a gente observa aqui a congruência do segmento G, do CG aqui, com o DG. Então, ambos são verdes, então indica uma relação entre eles. E aí, o que nós podemos observar em relação aos segmentos? O segmento FG é paralelo ao segmento EH. E essa informação está escrita aqui. Outra informação que a gente consegue perceber, que o segmento, além de serem paralelos, a gente também percebe que eles são congruentes. E a gente observa que o segmento EF é paralelo ao GH. Então, a gente observa essa informação aqui. E também é congruente. Então, pela relação de paralelismo, a gente observa a seguinte
né, pela questão do paralelismo, nós temos que aí uma figura que se trata de um paralelogramo. E também como propriedade a gente ganha que os lados opostos são congruentes. Então todas essas informações a gente consegue trabalhar a partir desse quadro de informações. Um outro ponto a ser destacado também seria outra escolha de um outro ponto que não necessariamente esse ponto G. Poderia ser o ponto E, o ponto F, o ponto H. Porque o importante de sabermos em relação a este comando discover é que ele vai buscar as propriedades, as relações, partindo do ponto escolhido. Então, se aqui foi escolhido o ponto E, observamos que os segmentos que são congruentes estão relacionados ao ponto E. Se tivéssemos escolhido o ponto H, os segmentos que são congruentes são em relação ao ponto H e, analogamente, ao ponto F. A segunda proposta trazia o seguinte enunciado. Então, considerando uma circunferência qualquer, um ponto externo a essa circunferência, e traçar as retas, então a partir deste ponto, então, a partir desse ponto externo, traçar as retas que são tangentes à circunferência. Então, uma estratégia poderia ser utilizar a ferramenta retas tangentes. A gente clica no ponto e clica na circunferência e a gente obtém as retas que são tangentes à circunferência. Então, vamos determinar aqui o ponto de interseção entre a reta e a circunferência. Então, temos esses dois pontos. E, na sequência, o enunciado trazia o que se poderia afirmar em relação aos segmentos, né, que partem do ponto externo até os pontos de tangência. Então, vamos utilizar o comando discover C, que é o ponto externo, para a gente poder investigar, saber o que tem de relação, se é que existe alguma relação e se houver, que relação é essa entre estes segmentos. Então aqui nós já obtivemos como retorno. Então vamos analisar aqui as informações. Então temos um conjunto de pontos que são concíclicos. Essa circunferência ela é importante quando se realiza a construção, né, pensando em desenho geométrico, essa circunferência auxiliar. Temos um conjunto de retas que são perpendiculares, então vou trazer um exemplo apenas. Então aqui a reta AC, então a reta AC é o centro da circunferência e o ponto externo é perpendicular à reta DE, que passa aqui pelos pontos de tangência. Mas o que estamos buscando é a relação que existe entre os segmentos CD e CE. E a gente observa aqui que são congruentes. Então, é uma maneira de explorar o teorema que trata de dado uma circunferência e um ponto externo a ela, que as retas aqui nós temos algumas referências que foram mencionadas. Muito obrigado. Agradeço aos professores que submeteram o trabalho anterior e fizeram esse vídeo tão interessante para a gente. E gostaria, então, de passar para o nosso quarto vídeo de hoje, que tem o seguinte título: Visualização e análise gráfica de dados mediadas pelo GeoGebra em atividades realizadas por futuros professores. Os professores responsáveis por esse trabalho são José Ronaldo Alves Araújo, Celina Bar, Zolt Lavixa. Eu peço desculpas mais uma vez se eu fiz a leitura equivocada do nome do último professor. Vamos começar? Parabenizo a organização do evento e agradeço pela oportunidade de apresentar este trabalho, intitulado Visualização e Análise de Dados Mediadas pelo GeoGebra em Atividades Realizadas por Futuros Professores. É uma produção minha, José Ronaldo, em parceria com a professora Celina Bar e com o professor Zolt Lavixa. Sobre a temática da integração de tecnologias digitais na educação estatística, consideramos a perspectiva de Voto e Santos com seus colaboradores de que há carência de pesquisas envolvendo a integração de tecnologias digitais no campo da educação estatística. Para situar, este trabalho é um desdobramento de minha tese, defendida em 2023, na qual investigamos contributos das tecnologias digitais para análise de dados.
O objetivo, neste caso aqui, é investigar contributos do GeoGebra em análises de dados realizadas por futuros professores. Como um dos referenciais teóricos adotados, a transmeração, um tipo de pensamento que permeia toda a análise de dados e ocorre toda vez que mudamos nossa maneira de vê-los, né, foi adotada. Especificamente, a transmeração foi adotada sob o ponto de vista dos 3 estágios definidos por Foucault, Rubik e Hume. Né? No primeiro estágio, os autores consideram que as medidas quantitativas ou de classificação relevantes são delimitadas para estudar o problema. Né? No segundo estágio, em que representações são construídas a fim de visualizar o que os dados mostram em relação ao problema, e no terceiro estágio, em que resumos são construídos e são apresentados de maneira a explicitar soluções em relação ao problema abordado. Adicionalmente, por conta das construções das representações gráficas e visualizadas, adotamos o referencial da visualização de dados, que no campo da educação estatística pode ser vista como incluindo a análise exploratória de dados assistidos por recursos computacionais, de modo que permite explorar e comunicar efetivamente informações relevantes por meio de representações gráficas. Concebida a visualização, 3 aspectos foram considerados: a compreensão, as finalidades e a verbalização, ocorridas a partir das representações gráficas construídas. A metodologia da pesquisa segue uma abordagem qualitativa à luz de pressupostos definidos por Godoy, e o corpus de análise, nesse caso, é o conjunto de relatórios desenvolvidos por futuros professores ao longo de atividades desenvolvidas numa disciplina de estatística. Essas atividades propostas aos futuros professores foram desenvolvidas sob aporte do ciclo investigativo. Conforme Wild e Foucault, um ciclo investigativo é aquele que está preocupado em abstrair e resolver um problema estatístico, fundamentado, de maneira geral, em um problema real maior. Os autores consideram que um ciclo investigativo pode ser desenvolvido com o objetivo de promover a aprendizagem. À luz das etapas do ciclo investigativo, as atividades foram propostas de forma que os futuros professores puderam explorar o GeoGebra para análise de dados. Como podemos observar neste slide, a atividade, nomeadamente como work, está em inglês por conta do contexto em que foi desenvolvida, ou seja, numa universidade austríaca em que toda a disciplina foi apresentada em idioma inglês. Para esta apresentação, trazemos um caso, uma exploração realizada por uma dupla de futuros professores, que trata de um problema relacionado à emissão de CO2 por pessoa no contexto austríaco entre 1819 e 2019. Neste slide, podemos observar o início do ciclo investigativo desenvolvido pela dupla de futuros professores. No primeiro momento, em que eles delimitam o problema a ser investigado, no segundo momento, ou seja, no segundo trecho, e no terceiro, em que ficam explicitados etapas de planejamento e de extração de bancos de dados que possibilitam estudar o problema delimitado pela dupla. Já de posse do banco de dados, nesse slide, podemos observar os procedimentos do trabalho com esses dados que a dupla de futuros professores realizou, né? Passos de importação desses dados ao GeoGebra, bem como a construção de representações gráficas que posteriormente serão apresentadas. Resultado do trabalho com dados, neste slide, podemos visualizar uma representação de um diagrama de pontos que a dupla construiu e que foi possível visualizar como a emissão de CO2 no contexto austríaco variou ao longo do período delimitado pela dupla. Adicionalmente, podemos visualizar neste slide que a dupla de futuros professores recorreu a uma representação de um modelo linear para representar essa variação da emissão de CO2 ao longo do período delimitado. O que é interessante, assim como no slide anterior, são as considerações realizadas pelos futuros professores. Por exemplo, nesse caso, em que os futuros professores observam pontos relevantes onde houveram maiores emissões, como também a inadequação possível do modelo por conta de uma variação futura que pode fazer com que esse modelo não seja adequado para analisar o problema. Diante dos resultados apresentados, trazemos aqui algumas análises. Sob o ponto de vista da transmeração, quando a dupla consegue estabelecer medidas quantitativas e um banco de dados que possibilita estudar o problema delimitado, observamos que elementos do primeiro estágio de transmeração são evidenciados. Da mesma forma, a manipulação desses dados, de forma a explicitar, por exemplo, o diagrama de pontos,
e a representação do modelo linear, esses elementos explicitam movimentos da dupla no segundo estágio de transmeração. Quando as considerações, à luz dessas representações, são explicitadas de modo a trazer aspectos conclusivos e que permitem compreender como o problema, de fato, pode ser estudado, então aqui estão evidentes elementos do terceiro estágio de transmeração. Em relação à visualização de dados, sobre o aspecto da compreensão, observamos que a dupla de futuros professores, ao considerarem o diagrama de pontos, especificamente apontando pontos específicos ou o comportamento dos pontos ao longo da representação gráfica, se mostrou como elementos que contribuíram para a compreensão do problema. Além disso, essas representações, sejam elas do diagrama de pontos e do modelo linear, se mostraram elementos favoráveis para insights, para ideias que permitem explicar como variou a emissão de CO2 ao longo do período abordado pela dupla. Mais do que isso, ao mencionar essas representações como elementos que permitem compreender como essa variação ocorreu, no discurso é possível visualizar como essas representações contribuíram para a verbalização de conclusões em relação ao problema abordado. Diante dos resultados apresentados a partir da exploração realizada pela dupla de futuros professores e das análises, consideramos que a dupla, à luz das representações do diagrama de pontos e do modelo linear, conseguiu realizar uma análise do problema delimitado. Sob o ponto de vista dos estágios de transmeração, essa análise foi favorecida a partir dessas representações, de modo que nos diferentes estágios, e principalmente no terceiro estágio, a dupla recorre a essas representações para tecer comentários e concluir como variou a emissão de CO2 ao longo do tempo no contexto delimitado. Mais do que isso, sob o ponto de vista dos aspectos considerados para a visualização de dados, a compreensão do problema se tornou viabilizada a partir dessas representações, o que evidencia as finalidades das representações construídas a partir do trabalho com dados no GeoGebra, evidenciando, inclusive, no discurso, as suas finalidades para a verbalização, de modo que fica evidente a utilização dessas representações para compreender como a emissão de CO2 ocorreu ao longo do tempo, o que torna relevante dizer que o GeoGebra contribuiu nesse contexto para que a dupla de futuros professores compreendesse como a emissão de CO2 variou ao longo do tempo no contexto austríaco, o que nos permite concluir esse trabalho. E aqui, de modo a ampliar o que foi apresentado, trago algumas referências, inclusive com a minha tese que está disponível para o acesso. Agradeço aos professores que submeteram seu vídeo para nos mostrar um pouco desse trabalho e vamos então passar para a nossa próxima apresentação. Agora a gente vai ter o trabalho utilizando do software GeoGebra na modelagem de uma figura plana do nosso cotidiano, uma contribuição ao ensino de matemática da professora Sara Coelho da Silva. Na modelagem de uma figura plana do nosso cotidiano, trazendo assim uma contribuição ao ensino de matemática. Então, o objetivo é apresentar aqui uma metodologia alternativa no ensino de aprendizagem de geometria analítica e cálculo 1. Para isso, a gente vai fazer uso de uma linguagem algébrica e computacional. A motivação, foi a construção gráfica de uma figura plana do cotidiano, fazendo uso do software GeoGebra e das equações de retas e cônicas interpretadas por funções de uma variável. Então, a gente juntou o cálculo 1 com a geometria analítica. Foi proposto aos alunos como desafio a construção, a plotagem aí dessa figura plana, que era uma cuia de chimarrão com uma bomba, e pelo esboço dessa figura que foi dado para eles, nessa malha quadriculada, eles percebem ali as dimensões, e a ideia era identificar elementos geométricos aqui para poder equacioná-los e a partir das equações representando no GeoGebra, eles conseguiriam obter exatamente essa figura. Inicialmente, foi pedido para reconhecer quais eram os elementos geométricos que estavam aqui,
reta, elipses centradas na origem, elipses não centradas na origem, né? Uma parábola, estava aqui o vértice dela, 2 pontos simétricos dela, então nós tínhamos aqui uma parábola, e os 2 outros ramos que ficaram aqui foram identificados como ramos de hipérbole. E aí, além de eu identificar esses elementos, a próxima pergunta que se faz qual é a delimitação de domínio e imagem para cada elemento que ele está identificando. Então, ele fez uma lista de elementos que ele identificou, mas cada elemento tinha uma delimitação de domínio e de imagem para que eu representasse exatamente aquele elemento, né? Então, foi feita uma listagem também. E a partir dali, eles começaram a obter a equação de cada um desses elementos. É uma reta? Como que eu vou obter a equação dessa reta? É um elipse? Como que se obtém a equação dessa elipse? Então, para obter essas equações, é claro que foram necessários, né, os conceitos da geometria analítica e do cálculo. Tá? As equações encontradas, elas foram testadas, fazendo uso do software GeoGebra, e a verificação do acerto ou erro era imediata. Se o centro não estivesse correto, se houvesse ali algum erro de sinal, a representação não seria a representação desejada. Então, ele ia lá, via o que estava acontecendo e até que fazia-se, então, a correção. Então, essa era a figura. E aí, começando a esboçar quais eram os segmentos, veja que o primeiro eu poderia representar como uma função constante, num domínio delimitado. Em seguida, eu tenho aqui uma função de primeiro grau, né, uma reta representada, se eu tenho 2 pontos, eu consigo obter essa equação. Uma outra paralela a ela, com o mesmo coeficiente angular. Uma outra função aqui constante. Né? Temos também um outro segmento. Esse mesmo segmento, eu posso fazer uma translação dele, né? Ali trocando, né? Vocês percebem, sempre tomando esse cuidado com o domínio, e isso é possível usando o software GeoGebra. Né? Temos mais um segmento aqui, representado por uma função constante, uma translação dele aqui abaixo, e uma reta definida por 2 pontos, e a outra, né, simétrica aqui do outro lado. Tá? Então, uma decrescente, a outra descente. Né? E aí, agora a gente partiu para identificar quem eram as elipses, qual era a medida do eixo menor, do eixo maior, para poder, então, encontrar a equação dessa elipse. Eram 2 elipses bem simples, centradas na origem. O que acarretou um pouquinho mais de trabalho foi trabalhar com a semielipse, descrever ela como função. Por quê? A semielipse, se você marcar um x, para um x você vai ter 2 valores para y. Então, isso não é uma função. Então, por isso que a gente trabalhou com parte 1, para descrever como uma função, e aí a parte 2. Isso, na verdade, é o quê? É pegar a equação da elipse, quando eu isolo, né? Tá trabalhando ali com x quadrado, com y quadrado. Quando eu fui isolar o meu y, por ter o quadrado, eu vou extrair a raiz, vai ficar mais ou menos. Então, a diferença que tinha de uma equação para outra era esse sinal. Uma ficou com uma parte, né, com sinal positivo, a outra com negativo, e aí eu consigo, né, essas 2 partes da semielipse. E aí, usando essa ideia, se isso aqui ficar claro para ele, ele consegue tranquilamente representar essas outras 2, né, essas 2 outras partes, para juntar e ter essa outra semielipse do outro lado. Veja que o que muda é o centro dela, né? Ela estava centrada em um ponto aqui, e aqui ela muda, né, o centro, mas as dimensões eram a mesma. Então, a ideia era praticamente a parábola estava fácil de identificar, porque nós tínhamos aqui o vértice e 2 pontos simétricos, então estava tranquilo de identificar usando a equação da parábola, dava para encontrar os coeficientes. E aí ficou de fora os 2 ramos de hipérbole. Como aconteceu na semielipse, como eu só quero aquele ramo, não dá para interpretar como uma única função, eu novamente vou isolar o y, e aí surge essa questão do sinal mais ou menos aqui novamente. E do outro lado a mesma coisa, só que o que mudou é que o centro dela é o que está
modificando, né? Então, uma aqui eu tinha a coordenada -7, e aqui a coordenada vai ser 7. Então, a ideia lá da geometria analítica é trazida para o cálculo 1, interpretando aqui como funções para que eu possa ir criando, né, esses elementos e a junção deles me dê a figura que a gente precisa, que era essa a figura. Bom, então vamos fazer algumas considerações sobre o resultado, né? Percebeu-se uma maior compreensão acerca do assunto de segmento de reta, quando é que ele é interpretado simplesmente por uma função ou quando é uma função constante, né? Essa grande necessidade de eu ter um ponto de referência, quem é a origem, né, o positivo, o negativo, os valores que está sendo usado, prestar bastante atenção em que ponto que nós estamos trabalhando, né? Explorar elipse e hipérboles não centradas na origem, e essa ideia de, tipo, eu tenho se eu quiser usar só parte dessa figura, eu posso interpretar ela como uma função, mas tomando esse cuidado de quebrar ela em duas funções, né? E a ideia de se obter a equação da parábola usando, então, 3 pontos. Então, o tempo todo fizemos relacionamos, né, a geometria analítica com o cálculo 1, né, para obter esses elementos geométricos. Percebe-se, claro, que o aluno se envolve muito mais com a disciplina quando se estabelece uma relação com o mundo real. É muito diferente de você dar simplesmente uma tarefa onde ele precisa representar gráficos, né, e você dar uma tarefa onde, fazendo a junção desses gráficos, ele consegue obter uma figura plana conhecida. Então, assuntos complexos como cônica, reta, as funções tornaram-se muito mais significativo e a aprendizagem muito mais prazerosa. Essa visualização imediata do comportamento do gráfico usando o GeoGebra facilitou bastante, tornou isso bem mais interessante, né? O acerto e o erro ali. E essa junção dos gráficos de forma simultânea para que eu pudesse obter a figura também foi algo que facilitou bastante, né, para que a gente atingisse aí o objetivo desejado. Era isso. Obrigada. Agradeço, então, a professora Sara, que submeteu esse trabalho e esse vídeo tão interessante para a nossa conferência, e vou passar para a exibição do nosso último vídeo, que se chama Matemática e Física na Mala, Aplicativos 2024, dos professores Brendon Pena de Matos Souto e Daniela Mendes Vieira da Silva. Eu me chamo Brendon Pena de Matos Souto e estou aqui para apresentar para vocês o nosso projeto Matemática e Física na Mala, tá? Basicamente, falar um pouquinho aqui sobre o GeoGebra. O GeoGebra é um software gratuito voltado para o ensino e aprendizagem de matemática e estatística em todos os níveis escolares, do ensino fundamental 1 à universidade, tá? Esse encontro aqui, né, o 4º Encontro Internacional do GeoGebra em Língua Portuguesa, ele reúne, né, pesquisadores, alunos, professores dos países em geral que falam língua portuguesa para que compartilhem suas experiências com o uso do software GeoGebra, que é o que eu vou fazer com vocês aqui. Eu vou compartilhar com vocês um produto, né? O que a gente desenvolve no projeto Matemática e Física na Mala utilizando o GeoGebra, que nada mais é do que um livro que a gente elaborou usando as ferramentas do GeoGebra, que dá para organizar um livro, né? Com os experimentos que a gente realiza no projeto Matemática e Física na Mala. Esse projeto ele é coordenado pela professora Daniela Mendes Vieira da Silva e ele é realizado, né, na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a FFP, tá? Que fica localizada no estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, beleza? Vou falar rapidamente aqui sobre o projeto Matemática e Física na Mala, antes de apresentar para vocês o livro propriamente dito. Aqui no site, que depois eu posso compartilhar com vocês, vocês conseguem encontrar o canal no YouTube com vários vídeos sobre os experimentos, sobre guias, que dá para
acompanhar o projeto, tem um canal no YouTube com vídeos curtos, né? Com 2, 4, 5, 6 minutos. Você consegue encontrar os guias, né? Que aqui, clicando aqui, vocês conseguem acessar o Drive. Aqui no Drive vocês encontram material de apoio, guias de apoio, folhas de apoio, para poder realizar os experimentos. Mas aqui embaixo vocês conseguem encontrar o Instagram do projeto. E nesse Instagram vocês encontram alguns registros de aplicações dos experimentos, de outros eventos que o projeto já participou. Inclusive, esse projeto, ele é fomentado, ele tem um fomento pela FAPERJ, né? E ele teve o apoio de um outro edital para começar no próximo ano com esse outro projeto, Meninos na Ciência, também Matemática e Física na Mala, que vai ser um braço do projeto muito, muito interessante de acompanhar. E aqui você consegue encontrar uma parceria do projeto também, que é a Fijan, SESI, né, com esse caminhão, né, que é uma unidade móvel da Fijan, SESI Matemática. Esse caminhão foi todo adaptado para o projeto, né? Vocês conseguem acompanhar aqui mais ou menos como que funciona. Do lado de fora você tem alguns experimentos, né, umas coisas interativas, né? Inclusive você tem experiências do Matemática e Física na Mala e do Museu de Matemática de Nova York, né? Vocês conseguem acompanhar aqui como é que ele é por dentro. É um laboratório, propriamente dito, né? Tem vários computadores, tem experimentos aqui dentro também, dá para realizar várias experiências. É muito interessante esse projeto. Agora, voltando aqui para o livro que a gente desenvolveu no GeoGebra, né? A ideia é que depois que seja um livro dinâmico, né? O GeoGebra é um software dinâmico, né? Aqui a gente pode atualizar, colocar outras experiências aqui, outros aplicativos, mas por enquanto aqui tem 4 aplicativos de 4 experimentos que são realizados na matemática e física na mala. Aqui está o ISBN do livro, né? Que esse livro ele foi registrado, né? Então, vou apresentar rapidamente aqui os 4 aplicativos para vocês. Então, tem aqui o aplicativo Medindo Distâncias Inacessíveis com Teodolito. Clicando aqui, vocês conseguem acessar. Aqui tem a instrução, ó, instruções. Mova o ponto P para inserir o ângulo medido por você no seu equipamento. Aqui tem um ângulo de leitura. Preencha a altura do olho do observador, Hzinho, né? E depois clique na caixa de diálogo para verificar a altura Hzão do objeto observado. Então, olha aqui, movendo esse ponto P, você consegue alterar o ângulo de leitura. Aqui você digita a altura do olho do observador. Lembrando que no GeoGebra, observe aqui que atualiza. Lembrando que no GeoGebra você utiliza ponto ao invés de vírgula, né? E aí depois você clica aqui para saber o Hzão, né? E depois aqui para descobrir a trigonometria por trás desse problema, né? A matemática por trás do problema, né? A ideia é que esse 5 ele é fixo, né? Porque os experimentos são realizados na prática mesmo, físico, né? Os projetos físicos. E quando, né, é recomendável lá nas instruções que o observador esteja a 5 metros, por exemplo, do prédio que vai calcular a altura, por exemplo. Então, aqui eu utilizo o 5 porque a ideia é que utilize os aplicativos desenvolvidos no GeoGebra como apoio, né? E aí, para poder observar para fazer a mesma medida, né? A ideia do Matemática e Física na Mala é que os experimentos, tanto de matemática quanto de física, sejam realizados com ferramentas, com objetos de baixo custo, certo? Com objetos de baixo custo, com coisas que você tem em sua casa, na sua mão, com acesso fácil e de baixo custo. Quando você pega os objetos, você consegue realizar os experimentos, né? Aqui você tem calculando o volume do produto com água e fita métrica. Aqui você consegue, mexendo o controle deslizante, alterar a altura da coluna d'água referente ao volume de água deslocado pelo produto. Clicando aqui nas caixinhas, você observa alguns textos, né? Perímetro da circunferência da base, que é mais ou menos o perímetro de uma garrafa de refrigerante, que é uma garrafa de refrigerante cortada, que a gente utiliza ela para realizar o experimento, né? Área da circunferência da base, volume do cilindro aqui, que é a área da base vezes a altura, e aqui a conversão, né, de centímetro cúbico para ml, de ml para grama, né, que dá para trabalhar essas conversões também.
Aqui tem a maquete honesta do sistema solar. Isso daqui é muito interessante, esse projeto. Dos 4 que a gente apresentou aqui, esse eu acho, e outras pessoas também acham que o mais impactante, assim, é o que gera mais curiosidade, assim, dos alunos, né? Porque a ideia aqui é usando proporcionalidade. Se você fosse, né, usando proporcionalidade, se você fosse fazer uma maquete utilizando a questão da proporcionalidade, fazendo ela de fidedigna como seria na realidade, você vai se surpreender. Então, você coloca aqui a circunferência real da Terra, a circunferência do modelo. Então, por exemplo, a minha esfera aqui no meu modelo tem tantos centímetros de circunferência. E a distância real entre a Terra e o astro, por exemplo, entre a Terra e a Lua, entre a Terra e o Sol, entre a Terra e Plutão, né, o planeta não. E você clica aqui e depois você descobre qual seria, por exemplo, a distância que teria que ter da sua esfera que representa a Terra para a esfera que representa Plutão, por exemplo. E são quilômetros. E eu não vou conseguir fazer aqui agora, por causa do tempo que tem para gravar o vídeo, que são 10 minutos, mas talvez a gente vai ter essa oportunidade de conversar durante a apresentação do vídeo no encontro aí do GeoGebra, né, durante as comunicações científicas. E a gente pode fazer uma prática aqui rapidinho aqui, pesquisando essas distâncias, tá? E dá para, com certeza, as pessoas se surpreendem, né? Por exemplo, dependendo do astro e dependendo da circunferência da esfera que você utilizou, fala assim, então a outra esfera tem que estar a 40 quilômetros. Você imagina você colocar a esfera aqui, onde você está representando a Terra, e a outra tem que estar a 40 quilômetros de distância. Isso é muito interessante, né? Surpreende. E aqui o último é modelando a viagem de uma gota d'água em uma garrafa de óleo. Então, nesse projeto, basicamente, você tem que colocar uma garrafa de água, fazer 4 marcas assim, uma garrafa com óleo, né, e fazer 4 marcas. Você pinga, né, uma gota e você vai marcando com um cronômetro celular quantos segundos os segundos que a gota vai passando, né, por cada marca ali. Depois você registra aqui e modela a curva. Pode estar assim, ó, 1.2, 1.6, 1.8 e 2.2, por exemplo, e modela a curva. E aí vai ter aqui a curva, né? Esses valores aqui não representam, mas as medições real, né? Eu acabei de chutar aqui uns valores só para mostrar como é que funciona o aplicativo. E esse é basicamente nossas construções no GeoGebra. Não deu para aprofundar muito aqui por causa da questão do tempo, mas muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esse projeto com vocês e espero que a gente possa trocar ideias e experiências no encontro aí ao vivo. Aguardo as perguntas de vocês para a gente poder conversar. Valeu, pessoal, muito obrigado. Então, agradeço aí aos autores desse último vídeo, desse último trabalho que também submeteram para o nosso encontro. Então, nós finalizamos a apresentação dos 6 vídeos dos trabalhos desse painel, todos trabalhos muitíssimo interessantes, com temas muito, muito importantes para a nossa área. E aí, antes da gente dar prosseguimento, eu queria só fazer aqui alguns avisos muito breves. O primeiro deles é sobre a importância de vocês todos assinarem a lista de presença, que vai ser colocada no chat em breve, que todos também preencham a avaliação do nosso evento. Isso é importante para a gente saber como é que foi o andamento desse evento e também programar os próximos. E alertar vocês que os comprovantes de participação nesse evento vão estar disponíveis na página da PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense, a partir de 7 dias após a finalização desse evento. Então, cada um entra no site da PROEX e pode acessar o seu próprio certificado. Os certificados não vão ser enviados para as pessoas, mas podem ser retirados no próprio site da PROEX. Então, acabamos esses avisos, já a gente vai colocar no chat para vocês a lista de presença e tudo mais que precisa ser preenchido, e agora a gente vai abrir esse espaço para a gente conversar um pouco sobre esses trabalhos e sobre esses vídeos que foram submetidos para o nosso evento.
Bem, nós estamos aqui nesse painel, que é sobre a formação de professores. Então, nós estamos aqui voltando os nossos olhares para o potencial que o GeoGebra tem na formação de professores. E é claro que a gente não precisaria nem ressaltar isso, eu acho que se todos nós estamos aqui, todos nós enxergamos o potencial do GeoGebra no ensino de matemática, física e outras áreas até, mas em particular a gente tem aí uma importância grande do GeoGebra para a formação de professores. E um primeiro ponto que eu queria destacar aqui de todos esses trabalhos que nós vimos aqui hoje é a diversidade de áreas, para nós vermos a importância de fato do GeoGebra no ensino da matemática e suas áreas. Então, a gente teve aqui trabalhos sobre a formação continuada, nós tivemos trabalho voltado para pensamento computacional, a gente teve trabalho voltado para estatística, para geometria analítica, para o cálculo 1, e por fim, a gente ainda misturou um pouco de física com a matemática, então fica muito claro o quanto o GeoGebra pode nos apoiar no ensino da matemática e de outras áreas. Então, enfim, essa é a primeira observação que eu queria fazer e trazer aqui para vocês. E eu queria perguntar se algum dos presentes tem alguma pergunta para fazer para os nossos relatores, que eu queria abrir o microfone aqui para essa nossa conversa. Então, a primeira pessoa que levantou a mão é Abílio, por favor, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a apresentação de todos e fazer uma pergunta ao professor que apresentou o terceiro trabalho, que eu não sei o nome dele, sobre o GeoGebra Discovery. Tá aí, o Daniel. Ô, Daniel, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o GeoGebra Discovery. Eu não conheço. Esse é um comando do GeoGebra? São implementados agora? Como é que está isso que eu não estou sabendo? Então, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui. Fico feliz em participar desse evento. O GeoGebra Discovery é uma versão experimental do GeoGebra. Então, existe o GeoGebra clássico, a versão 6. Digamos que é a mesma coisa, só que com um pacote novo de ferramentas. Então, existem ferramentas que já existem no GeoGebra, como a gente já pode utilizar. Eu geralmente falo os comandos na versão em inglês, porque é o que eu utilizei na minha dissertação, mas já existem as traduções para o português, tá? Então, por exemplo, o comando relation, que já tem naquela barra de ferramentas, né? O locus equation, só que a gente consegue nessa versão experimental, que tem um link específico, eu não sei se está no vídeo, senão eu deixo aqui no chat, porque dá para acessar a versão online. A estrutura o layout é o mesmo da versão 6, então é fácil de manipular. Então tem novos comandos. E os comandos que já existem igualzinho nas outras versões do GeoGebra, só que com alguns aprimoramentos. Então, por exemplo, com a versão do Relation, a gente consegue encontrar relações algébricas entre segmentos. Então, com a versão 6, a gente pode, dependendo da atividade que a gente está fazendo, encontrar que um segmento ele é paralelo ao outro. Mas nessa versão, a gente consegue, às vezes, dependendo da atividade, ir além. A gente consegue encontrar que esses segmentos eles são paralelos, mas é que ele mede 1/3, ele mede a metade, ele mede raiz de 7/2 de um outro segmento. Então, a gente consegue um dado algébrico. E tem ferramentas que são exclusivas, como, por exemplo, a ferramenta Discover, que é uma que eu tratei no vídeo, e tem uma outra que é muito recente, ela foi lançada no finalzinho do ano passado pelos desenvolvedores, pelo Kovacs, pelo Récio, que são professores que trabalham desenvolvendo, programando o GeoGebra. Faz parte da equipe do Marcus Rohrabacher, que é o criador do GeoGebra lá em 2002. Então, essa versão é muito potente no sentido da gente poder trabalhar e descobrir propriedades. Então, a gente faz determinada construção e consegue, a partir dessas ferramentas de raciocínio automático, descobrir propriedades ou provar propriedades. Então, de uma maneira sintética, acho que seria isso. E, claro, como eu disse, como é experimental, ela ainda está em desenvolvimento. Dá para a gente utilizar, mas a gente consegue... tem que aguardar no sentido de que, daqui a algum tempo, essas ferramentas elas podem já estar incorporadas à versão, e essa é a pretensão dos desenvolvedores, colocar na versão oficial do GeoGebra. Acho que, se tiver mais dúvidas, estou à disposição. Você poderia colocar no chat para a gente, por favor? Coloca, eu vou pegar o link e já coloco aqui, só um segundinho.
Daniel, eu ia fazer a mesma observação do Abílio, que era algo do GeoGebra que para mim era novidade, eu realmente não conhecia, fiquei bastante impactada até com essas funcionalidades de agora o GeoGebra passar a descobrir ali algumas propriedades entre os elementos geométricos, então eu fiquei bastante surpresa com esse tipo de ferramenta nova que a gente vai poder usar a partir de agora, né? Eu não sei se os demais presentes já conheciam, se é uma novidade só para mim e para o Abílio, mas eu achei uma ferramenta muito poderosa, de fato. Me lembrou... Posso fazer só mais um comentário breve? Desculpa, Abílio, pode falar. Me lembrou um pouco a IA. Sim, eu acho que, apesar de que essas ferramentas, elas vêm desde 2015, com a publicação da tese de doutorado de um dos desenvolvedores, o Kovacs, o Zoltán Kovacs, que ele trabalha na Áustria. Ele, na tese dele, ele desenvolve a ferramenta Discover, e aí, com o passar dos anos, aí foi desenvolvido, de fato, o chamado GeoGebra Discover, que é no sentido de descobrir propriedades, teoremas dentro de construções. No mês passado, eu defendi o meu mestrado, inclusive a professora Luciana, que é uma das organizadoras, ela foi da minha banca, então a minha dissertação já está publicada, então se vocês quiserem acessar e ver outras atividades, foi baseado num curso de formação de professores que nós utilizamos o GeoGebra Discover em toda a formação para justamente trabalhar, para verificar se a partir do GeoGebra Discover a gente consegue mobilizar conhecimento matemático, conhecimento tecnológico nesses professores. Então, se vocês quiserem também, já foi publicado no site da PUC a minha dissertação, então fica também aí uma indicação, caso vocês queiram ver outras atividades, outros comandos, e eu trabalho de vários comandos que eu mencionei no vídeo, estão lá, o comando relation, locus equation, prove details, o discover, se puder, todos lá. Colocar o endereço também? Coloco, pode deixar, já coloco. Agora, uma outra pergunta, acho que fugindo um pouquinho, vocês têm notícia da integração do GeoGebra com a IA? Então, eu já ouvi falar, mas nunca parei assim para pesquisar fontes se de fato vai ter uma integração. Eu sei que acho que no chat GPT, acho na versão paga, tem uma integração, mas eu nunca fiz testes com a versão paga. Mas dizem que dá para fazer uma conexão. Acho que tem até um ícone, alguma coisa assim, mas teria que realmente ser com alguém que já fez esses testes. Obrigado. Tá ótimo, agradeço então ao professor Daniel pelas considerações. E aí, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos relatores, para os autores? Bom, se não tem... Opa, tem o Abílio de novo. Vai, Abílio. Eu queria falar com o Breno, que é já meu conhecido, já de longa data. Eu acho que o Brendo não está aqui, mas a professora Daniela está aqui, que é parceira do Brendo no trabalho, e talvez possa esclarecer aí as suas perguntas. Eu não sei se eu peguei na apresentação dele o endereço da página dele do GeoGebra. Se for possível, colocar o endereço da página. A professora Daniela pode... Eu coloquei o endereço no chat, eu vou repetir. Eu coloquei o endereço do site todo, que aí tem todo o material que a gente desenvolveu. Tem um canal no YouTube com os tutoriais dos experimentos, tem os tutoriais dos aplicativos, tem folha de apoio para professores, tem também os links, né, para os aplicativos, tem os links também para a nossa produção científica. Vou colocar o site, que o site congrega toda essa informação. E atualmente a gente acabou de receber eu tive recentemente no Peru para levar o Matemática e Física na Mala para um congresso na Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima, e agora a gente tem um astrofísico na equipe e brevemente vão entrar mais experimentos com astrofísica. No momento eu estou envolvida com a trigonometria necessária para calcular a distância entre a Terra entre Marte e o Sol, enfim. Aí vem coisa nova, bem interessante por aí. Brevemente a gente está com o site em espanhol também. Se puder colocar, por favor, então, o endereço do site. Vou colocar aqui. Vou colocar no chat.
Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos relatores e autores? Então, deixa eu fazer aqui um comentário lá sobre o primeiro vídeo que a gente assistiu. Eu acho que a professora Érica está aqui representando esse vídeo, que foi o vídeo sobre formação continuada. E eu fiquei me questionando um pouco, que até a minha fala inicial, quando a gente começou a conversar, eu falo um pouco de que todos nós sabemos da importância de se usar o GeoGebra, de todo o potencial que esse software pode ter no ensino da matemática e tudo, falei um pouquinho sobre isso, e você trouxe no trabalho de vocês alguns exemplos comprovando como que poderia ser utilizado o GeoGebra. Você falou um pouco de uma revisão sistemática, né, usando o protocolo, o Prisma 2020 e tudo mais, mas eu fiquei me questionando se os professores, de fato, se essa informação de toda essa potencialidade realmente está chegando nos nossos professores, se eles realmente sabem disso, se eles estão usando na prática. Eu queria ouvir um pouco vocês que estão trabalhando com essa formação continuada e tudo, como é que vocês estão vendo isso? Essas informações, de fato, estão chegando lá no professor, lá no chão da escola? O GeoGebra está indo mesmo para a escola ou está ficando muito aqui na nossa teoria, muito aqui na academia, na nossa discussão? Eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Você sabe, Laila, que uma das está no começo, né, essa minha dissertação, mas infelizmente, uma das características que apresenta também em todos os trabalhos é a quantidade de professores que iniciam a formação e depois, ao longo da própria formação, eles vão abandonando o curso, né? Tanto que dos 6 trabalhos, só 6, né, dos 51, tudo bem que eu fiz um recorte na educação básica, né? Mas a gente percebe que os próprios autores pesquisadores percebem que eles entendem a potencialidade, mas que na própria formação que é continuada, o professor começa a ir abandonando. Isso, a própria pesquisa está trazendo isso, né? E aí que eu acho que já está dentro das minhas conclusões, né? Quando essa formação começa a ter um movimento de reflexão, então eu vou fazer uma formação para o aluno, então eu vou planejar uma aula, eu vou aplicar essa aula que eu planejei, aí existe um engajamento maior. Então, eu acho que também as formações de professores, quando elas forem pensadas, elas têm que ser não só mostrar o software, que a gente, às vezes, se encanta um pouco com tudo isso, mas não, é também fornecer ao professor condições reais dele aplicar o software. Porque está disponível, é pago, é online, nossa, que facinho, que bacana. Só que como que eu vou encaixar? E tem 2 também desses trabalhos que fez o quê? Pegou o caderno de atividades da própria secretaria, falou, ó, tá aqui. Então, a gente vai ter que ver esse conteúdo, né? Então, como que a gente coloca o GeoGebra aqui? Então, esses movimentos têm que aparecer cada vez mais para ficar lá na sala de aula, que é o nosso interesse maior, né? Então, isso são percepções desses trabalhos. Onde eu trabalho, onde eu atuo com o ensino fundamental 1. Então, eu trabalho com e isso é uma questão também, né? Existe ainda uma dúvida. Eu vou para o lápis e papel, respeitando esse desenvolvimento da criança, ou já posso colocar tecnologia? Então, a minha briga é 4º e 5º ano já dá para ir na tecnologia, sim. 2º, 3º, a gente pode introduzir tudo, enfim, é uma discussão lá. Mas lá onde eu trabalho, sim, existe a presença do GeoGebra. Talvez não com a frequência que os professores gostariam, mas existe, né? As crianças sabem o que é o GeoGebra, sabem construir ali, pelo menos, as figuras básicas, as planas básicas. Então, isso é lá, aqui em São Paulo, né? No colégio que eu estou. Agora, eu não sei o que vocês acham também. Eu queria abrir para ouvir mais pessoas que quisessem falar um pouco disso. E as outras
E os outros lugares também estão tendo acesso a esse GeoGebra, também estão fazendo uso disso? Eu sou professora aqui da UF e nas nossas disciplinas do curso de licenciatura em matemática, a gente tem algumas delas focadas em GeoGebra e que fazem uso dela. Mas aí é o que eu penso, talvez eu tenha uma visão de que a gente ainda está ficando um pouco nessa teoria, de a gente passou isso para o professor, a gente deu algum tipo de formação, mas o quanto esse professor está levando isso para a sala de aula, né? E a nossa experiência aqui, Érica, é muito na mesma direção da sua. Nós começamos com um grupo grande, o trabalho se inicia com muitas pessoas interessadas, mas ao longo do caminho as pessoas vão se afastando. Os professores em si, é até difícil a gente colocar só a culpa neles, um peso em cima deles, porque a gente sabe a luta de um professor de educação básica, passando de escola para escola, muitas vezes tendo diversos trabalhos, então fica muito difícil, às vezes, sustentar esses cursos e conseguir se manter neles, né? E aí eu acho que o que você colocou talvez seja aí uma chave para a gente virar, de a gente pensar realmente mais numa direção mais prática, de trazer ali algumas respostas para alguns assuntos específicos e trabalhando algo específico para um conteúdo, que formações muito gerais, de apresentar o software de uma maneira geral, pode abrir muito a nossa mente, mas isso em alguns momentos talvez atrapalhe, porque aí o professor não sabe que caminho tomar, onde inserir o GeoGebra, como usar de fato em sala de aula. Então, talvez a gente pensando em caminhos um pouco mais práticos, mais voltados para um determinado assunto, talvez isso ajudasse um pouco mais a ter mais atenção dos professores, porque eles veriam soluções para algumas questões mais prontas na sua mão. Ele não tem que inventar a solução de como usar aquele material em sua sala. Então, enfim, eu concordo muito com a sua fala. Eu vou passar aqui, então, acho que é para o Benício, que levantou a sua mão, que eu acho que quer fazer alguma consideração. Boa tarde a todos, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Eu sou aluno do curso CEDERJ, do Polo de Resende. Eu fiz o vestibular quando inaugurou o curso lá em 2006 e tive muitas reveses da minha vida e fiz pela quarta vez o vestibular, pra vocês terem uma ideia. A luta para o sonho de me graduar em matemática. Eu tenho experiência, assim, autodidata, né? Estudo autodidata e de ensino, assim, informal, né? Ensinar informal e na prática mesmo, por tentativa e erro e aprendendo e aprendendo com os erros. E o que eu tenho percebido, eu dou aula para alguns jovens, eu já estou com quase 50 anos, e o que eu percebo, a carência que eles têm na linguagem da geometria. E eu tive a oportunidade de fazer estágio aqui em Guaratinguetá, moro aqui na cidade de Guaratinguetá, e o que eu percebi é que na grade curricular, pelo menos na escola onde eu fiz o estágio, é que o espaço que é dado para a matemática ele quase desaparece diante de tantos assuntos que os alunos têm que estudar. E olhando para a questão do GeoGebra, o que eu tenho percebido é que existem ações isoladas. Tá? Aqui eu queria fazer mais uma consideração, assim, mais para refletir mesmo. Eu acredito que é uma ferramenta poderosa. Eu acredito que a gente ainda não conhece toda a potencialidade desse software. E o que eu vejo é que cada pessoa, a impressão que eu tenho, tá? Cada pessoa, cada professor, pesquisador, ele vai para um lado, né? É todo mundo tentando acertar, mas com alvos diferentes. E eu vi na última fala aí uma coisa que me chamou atenção, é a gente ter uma linha comum, buscar uma linha comum. Eu acho que o grande problema que ainda não virou, acho que ainda não está ainda emplacando o GeoGebra de vez, é por causa disso. Os professores, eles não saem com essa formação das faculdades. Pra vocês terem ideia, eu vi essa disciplina, informática no ensino da matemática. Eu fiquei apaixonado ali, eu vi Reg Compasso, GeoGebra e outros softwares e achei maravilhoso. Só que o que acontece? A gente vê ali e depois passou. E eu tinha feito uma sugestão para o professor Humberto Bortolossi de tentar colocar na grade curricular do curso
em módulos de GeoGebra, né? Ou inserir nas disciplinas de cálculo, de álgebra linear, de geometria, né? Mas ele falou que é muito difícil porque é uma decisão colegiada, né? E ele me confidenciou para a gente que para ele colocar essa disciplina foi uma luta muito grande. Então, eu acho que enquanto a gente não conseguir vencer essa barreira, eu vejo que é uma barreira, parece, né? De inserir na grade curricular dos cursos de licenciatura o GeoGebra, a gente vai enfrentar esse problema. Porque aí tem professores que até se empolgam, como eu vi aí, começa, mas depois a dificuldade ela é muito grande, entende? Até para a gente achar, assim, material, tipo, vamos colocar assim, nível iniciante, intermediário e avançado. Então, eu sinto assim que existem ações isoladas, não acontece numa coisa algo de maneira uniforme, entende? Então, é nesse aspecto que eu acho que ainda não emplacou ainda nas salas de aula. Porque eu vejo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, em algumas escolas que eu passei, que tem laboratório de informática, mas não é utilizado porque o professor não tem essa formação do GeoGebra. Até já ouviu falar do GeoGebra, mas não consegue, que dá trabalho, né? Dá trabalho, você tem que se dedicar, estudar, abrir mão do tempo, do lazer, de um monte de coisa. Então, por isso que eu vou encerrar minha fala aqui, né? Desculpa se eu estou sendo prolixo. Eu acho que uma das soluções, eu falo acho que eu não tenho certeza também, essa é uma percepção, que enquanto se não entrar na grade curricular, a gente vai enfrentar essa dificuldade. Porque ver o GeoGebra só a título de, olha, isso aqui é um programa, legal, aí depois vê mais um, aí dá só aquela pincelada. Eu acho que é muito pouco para a gente poder ter um avanço, né? Isso tem que começar na licenciatura, porque se começar na licenciatura, é mais fácil depois de tentar introduzir na grade curricular das escolas o GeoGebra, entende? Eu não sei se eu estou falando bobagem, me desculpem, eu sou leigo, talvez seja a única que é aluno, né? Diante de tantos gênios aí, né? Pessoas tão capacitadas, mas eu queria dar a minha opinião, assim, como estudante universitário, como um autodidata, alguém que está sempre buscando aprender também, amo matemática, por isso que eu insisto em fazer o curso, né? E terminar esse curso para mim é uma grande realização, mas eu sinto que eu também tenho que deixar um legado, é um legado que a gente deixa, né? A gente quer deixar legado, né? A gente quer deixar para a geração futura. E eu sinto que a gente ainda está patinando no GeoGebra, apesar dos avanços, eu acho que ainda é muito pouco, mas o principal é a gente ter uma linha. Eu acho que essa é a palavra-chave. É todo mundo olhar para um lugar comum e, olha, vamos avançar nisso aqui. Porque se a gente não tiver um alvo, se a gente não tiver um estudo dirigido para um determinado alvo, a gente não consegue ter uma uniformização. Então, a gente vai ficar muito disperso, né? Cada um fazendo algo e apresentando esse algo. É muito bom, porque mostra a versatilidade do software. Mas a gente precisa, talvez, dar uns passos para trás para a gente poder entrar num lugar comum e, a partir daí, avançar. E aí, sim, a gente formou pessoas, vamos ver, qual é a frente de pesquisa, entende? Então, parece que está num nível, como até a professora fez a pergunta aí, quero saber se está chegando na escola, né? E, assim, a percepção que eu tenho é que não está chegando, entende? Tá ótimo, Benício. Agradeço aí pela sua opinião e você pode ter certeza que nós todos somos iguais aqui. Estamos juntos aqui por um objetivo comum, todos discutindo, buscando soluções para os problemas. Nenhum é gênio, nenhum é mais do que ninguém. Fique tranquilo, estamos aqui num espaço de igual para igual e você tem toda a liberdade para exprimir sua opinião e trazer aqui as suas opiniões para a gente discutir. Eu poderia falar várias coisas a respeito da sua fala, mas como tem aqui o Flávio que está na lista para falar, eu vou deixar as pessoas que quiserem se manifestar. Eu já falei a Bessa, então eu gostaria muito que vocês se manifestassem, então vou abrir aqui a fala agora para o Flávio, que está com a mão levantada. Boa tarde a todos, me escutam? Sim, muito bem, Flávio. Bem, gente, primeiramente, prazer estar participando aqui dessa formação online, isso é interessante. Isso é bom porque mostra como a tecnologia ela pode, né, atingir aí espaços físicos e online, né, ao mesmo tempo. Isso é interessante.
Mas eu trago aqui também algumas reflexões, certo? Porque eu sou professor da rede básica, né, do estado do Ceará, né? Estou em sala de aula. Alguns meses atrás eu saí da coordenação, voltei para a sala de aula, né? E assim, a gente tem muitas realidades, certo? E uma coisa que eu já venho percebendo é que, assim, muita gente opina na educação, muita gente diz o que é melhor, muita gente acha o que é melhor, mas muitas das vezes o professor que está na ponta não é escutado, né? E pesquisas mostram isso aí diariamente, teses de doutorado, mestrado, né? Eu, alguns anos atrás, antes de assumir a coordenação, eu utilizei o GeoGebra para estar mostrando para os meus alunos do segundo ano, né, os gráficos das funções trigonométricas, né? E foi interessante porque dinamiza, né? Em vez de eu estar desenhando, né, perdendo um certo tempo na lousa, então eu preparei um material e compartilhei com os meus estudantes para trabalhar, né? Pena que essa situação ela não é constante, né? Pena que não tem outros colegas que às vezes compram a mesma ideia. Então a gente acaba tendo algumas ferramentas maravilhosas, certo? E que muitas das vezes, talvez até por o professor ou não querer, ou o professor ele não está, digamos assim, tão acostumado, acaba se deixando de lado e voltando um pouco o modo tradicional. Nada contra o modo tradicional, mas é sempre bom estar acrescentando algo tecnológico para variar, né? E eu percebo o seguinte, né, que até eu acho que foi a professora Laila falou, né? Eu acho que montar materiais, né, direcionados para que os professores eles possam e esse material servir como um complemento para que ele possa criar uma motivação, né? E diante do seu planejamento observar que aquela oficina, por exemplo, possa ser aplicado em sala de aula, eu acho importante, eu acho interessante, entendeu? Porque isso facilita. E é porque aqui na rede estadual nós temos algumas horas aulas para planejar, mesmo assim ainda é pouco, né? Até porque atualmente as minhas turmas, só para você ter uma ideia, eu tenho 7 turmas de terceiros anos, certo? 7 turmas de terceiros anos. Cada turma, em média, tem em torno de 40 a 45 alunos. A menor turma que eu tenho, por questões de espaço físico, é em torno de 30 a 32 alunos. Então, são 7 turmas, dá em torno aí de aproximadamente uns 270 alunos, são 270 cabeças diferentes, pensando diferente, né? Em uma turma a gente consegue aplicar algumas propostas, outra turma o desafio é maior, outra turma a gente consegue aplicar com menos qualidade e assim vai, né? Mas o desafio ele é grande, certo? Eu vejo aqui algumas propostas são interessantes, né? Mas assim, no dia a dia da escola, o que a gente precisa são de situações de oficinas direcionadas, é claro, né? Permitindo para que o professor até possa flexibilizar, né? Porque eu montei essa minha proposta de aula, mas quando eu compartilho com os meus colegas, certo? Eu sempre dou a flexibilidade dele alterar para a realidade dele, para a turma dele, né? Aumentar o nível, manter o nível, baixar um pouco o nível, até porque, né, existem realidades diferentes de turma para turma, e dentro da turma a realidade também ainda é muito, muito diferenciada entre níveis, tá certo? Mas, de qualquer forma, parabéns, né, aos colegas que apresentaram os seus projetos, é muito interessante, tá bom? Mas eu até compartilho aqui com os colegas da universidade, né, que procurem, né, escutar mais o professor. E é porque eu tenho 200 horas, né? Eu tenho colegas que têm 300 horas. Eu, com 200 horas, eu já me acho esgotado com as energias. Mas eu procuro produzir por questões até mesmo de mostrar para os alunos que
ainda há esperança, né? Mas eu vejo colegas com 300 horas que muitas das vezes é complicado, sabe? Então, eu fico pensando, esse meu colega de 300 horas, ele não vai conseguir jamais aplicar um projeto em sala de aula. Então, ele vai continuar realmente levando a vida, deixa-me levar no bom sentido, né? Não quero também trucidar o meu colega, professor, por isso que acredito que a valorização, formação, ela deva estar sempre existindo, essa contínua batalha, né? Até para que a gente possa se sentir motivado e levar. E só para finalizar, às vezes eu fico triste porque eu coloquei em prática um projeto na minha escola, construções geométricas e geometria dinâmica, certo? A gente inicia, é muito bom, porque a gente vê a dificuldade dos alunos, muitas das vezes até a prática lúdica, né? Eu começo com a questão prática, com régua, com passo, né? Para depois, se der tempo, a gente colocar uma geometria dinâmica, né? Uma coisa mais tecnológica aí, certo? Mas, assim, às vezes eu não costumo partir logo para o tecnológico, porque às vezes o lúdico, ele manusear ali, vai trazer mais significados, tá certo? E aliado à tecnologia, é claro, o significado ele tem mais, digamos assim, algo mais concreto, né? E mais lúdico também, tá certo? Lamento porque, por exemplo, a gente inicia um projeto com a ideia de que outros professores possam comprar e dar continuidade. Infelizmente, isso não acontece, né? Parece que o projeto, a oficina é só do professor Flávio. Se o professor Flávio executar, beleza. Se não executar, morre ali, acabou. E, infelizmente, é uma realidade que eu enfrento. Fico triste, mas, assim, não perco a esperança, porque as oportunidades que eu tenho para colocar em prática, eu procuro fazer isso, tá bom? Obrigado aí pela atenção e um bom evento a todos. Obrigada, Flávio. Excelente fala, muito bom. E o que eu estou percebendo, que tem algo aqui que realmente está aparecendo na fala de todo mundo, é essa questão de a gente ter um direcionamento, né? De a gente poder fornecer ao professor algo um pouco mais concreto para que ele possa começar a trabalhar e talvez em algum momento ele comece a tomar suas iniciativas e seguir fazendo coisas mais autorais, mas nesse primeiro momento só apresentar o software talvez seja algo ainda muito amplo e fique muito perdido ali no dia a dia desse professor, né? E é por isso até que eu queria pedir um pouco da opinião, do relato da professora Sara, porque a professora Sara ela trouxe para a gente um trabalho que é uma experiência muito concreta. Então, e também uma experiência em nível superior, né? Pelo que eu entendi, foi numa turma de cálculo 1 e geometria analítica, que vai um pouco em outra direção do que foi exposto aqui pela professora Érica e pelas outras pessoas que compartilharam suas experiências, mas uma experiência em nível superior, e foi algo bem concreto, né? Você tinha um objetivo, uma atividade pronta. Então, queria ouvir um pouco mais sobre isso, como é que foi essa sua experiência, falar um pouco de que tipo de turmas você tinha, como é que esse trabalho foi realizado, se vocês tinham à disposição um laboratório, se foi feito com computador, se foi feito com celular, quanto tempo você gastou para fazer isso, você faria de novo? Me conta um pouco mais sobre essa experiência prática, já que a gente está falando tanto de prática, queria ouvir um pouco do seu relato, como é que foi isso contigo na prática. Oi, todo mundo me ouve? Te ouço muito bem. Essa experiência de modelar figuras do cotidiano, eu já tinha pensado sobre ela em um outro momento lá atrás, em 2014, há um bom tempo atrás, e a gente brincou com essa ideia, porque eu dou aula numa universidade de engenharia, né? Então, não é voltado exatamente para a formação do professor. Anteriormente, já trabalhei no curso de licenciatura em matemática e sempre tive essa preocupação, né, de tentar usar a tecnologia para auxiliar. E os alunos da engenharia têm um pavor das disciplinas, né, básicas ali, que eles ficam um tempo naquelas disciplinas, sendo que eles queriam estar fazendo algo da área deles. Então, diferente de igual, né, Benício ali entrou na matemática pelo amor à matemática e quer a matemática, né, os da engenharia não, né, então a gente tenta envolvê-los, né.
E aí, lá atrás, eu trabalhei com uma turma de engenharia civil, inclusive esse trabalho está na minha página pessoal da universidade, um trabalho que rendeu bastante, saiu bastante publicações, foi muito contagiante, os alunos se envolveram muito. Eu voltaria a fazê-lo novamente, repetidas vezes, porque, assim, o envolvimento que eles têm é totalmente diferente entre resolver exercícios ou exercícios teóricos e fazer um exercício que realmente tem alguma coisa prática ali, o envolvimento é muito maior, muito maior. Então, assim, os nossos professores de nível básico realmente precisam ter o apoio, né, da universidade, ter sempre projetos de extensão levando para esses professores, porque, assim, é incrível como isso auxiliaria, tenho certeza que auxiliaria nesse envolvimento do aluno com a matemática. Então, em 2014, a gente trabalhou as figuras, na verdade, eram, como é que eu posso dizer, obras, né, da engenharia civil, obras famosas, e eu dava aula de geometria analítica, e eles modelaram essas obras, né, o Jardim Botânico, o Palácio do Planalto. Se vocês entrarem na minha página pessoal, vocês vão poder ver o trabalho lá, usando as equações de superfície, das quádricas, né? Então, a gente primeiro fazia um trabalho 2D, que aqui eu comentei sobre um 2D, e lá eles também exploraram o 3D. Eles amaram, né? Tipo assim, nossa, colocar um plano, fazer a equação de um plano, chegar na equação de um plano que passa lá por tais pontos, ou chegar na equação do plano, que é a rampa do Congresso, nossa, meu Deus, né? É muito mais interessante. Você ter lá um elipsoide que representa as cúpulas, meu Deus, e aquilo ali casando e dando certo, nossa, assim, gerou bastante publicação, os alunos se envolveram bem, foi muito interessante. Só que eu fiz um software pago. Então, o que a Érica, né, comentou? O chamativo para o GeoGebra é o quê? É o acesso livre. Né? Ter esse acesso livre, né, e gratuito, enfim, nossa, isso aí é uma plataforma aberta para todo mundo, totalmente diferente. Então, assim, ali, no momento, a universidade tinha uma licença de um software pago, que era fácil de colocar no 3D, então a gente trabalhou com o software pago, mas, por exemplo, quando eu saía para os congressos e tudo, universidade ou escolas a nível básico que não tinha esse software, como é que eles fariam? Então, o que eu fiz? Eu migrei para o GeoGebra, com a minha ideia que eu tinha trabalhado em outro software, eu migrei para o GeoGebra. Ainda não domino bem o 3D, né? Estou ainda, né? Inclusive, a minha participação no evento é para estar captando essas ideias e vendo o que a gente pode fazer, mas, assim, no momento, eu estou dando aula de equações diferenciais ordinárias, que é um segundo momento depois da geometria analítica e depois do cálculo 1. Então, como é que foi, né, essa, no caso da cuia ali de chimarrão? Quando eu inicio a aula de equações, a gente faz uma revisão, né, de funções que são dadas no cálculo 1. E aí fica aquela coisa maçante de ficar revisando para que eles possam entrar realmente no curso de equações. Então, o que eu fiz, né, no primeiro semestre deste ano? Ao invés de simplesmente a gente fazer uma revisão teórica, eu disse para eles, vou trazer uma atividade onde vocês vão relembrar aqui a equação da função de primeiro grau, de reta, de parábola, questão da elipse, da hipérbole, mas, assim, dentro de uma atividade prática, né? Então, a figura foi dada para eles impressa, certo? E uma lista de perguntas. Então, eles tinham a figura impressa, não tendo o contato já com o GeoGebra ou com o laboratório, não tinha um tempo hábil para isso. Então, eu trouxe a figura impressa e uma lista de perguntas. O que eram as perguntas? Você está identificando quais elementos aqui? Você consegue ver quais elementos? Aí eles foram ticando, que viam ali segmentos de reta, ramo da parábola, elipse, tinha ela centrada na origem, tinha ela fora da origem, foram identificando. A partir do momento que identificaram, né, tinha uma outra pergunta também nessa listinha de perguntas. Então, era uma atividade, assim, já bem direcionada, né, não para chegar ali e ver o que acontece, né. Então, já tinha testado isso, pensado bem sobre isso. E os alunos que fazem equações comigo, tem uma professora de cálculo 1 no semestre anterior,
que já lida com as funções com eles no GeoGebra, então eles já manuseiam o GeoGebra, diferente de eu chegar numa turma que a pessoa nunca nem abriu, né, não conhece, eles manuseiam no celular, eles usam para conferir resultados de exercícios, né, na verdade o GeoGebra ali para o pessoal da engenharia serve como um apoio, né, então, tipo, eles resolver um exercício, eles vão ver se tá certo, né, é mais nesse sentido, né, então, então, eles já conheciam o software, né? E aí, a parte, vamos dizer, teórica, assim, que a gente misturou a teoria com a prática, foi a questão deles encontrarem quem eram as funções. Era uma função constante? Era uma reta? Como é que eu encontrava o coeficiente angular? Se é uma parábola, quais pontos, né? Eu preciso de quantos pontos para encontrar exatamente a equação dela, né? E ali, como eu fiz, foi tudo pensado em ser funções de y dependente de x, então, onde eu tinha elipses não centradas na origem e eu precisava representar como função, havia um problema, né? Porque para um único ponto ia ter duas imagens, não dava para pensar como função, então a gente separou em duas partes. Mas, assim, foram tudo perguntas direcionadas, eles responderam essas perguntas, né, ali, encontraram as equações, aí eles fizeram, né, por conta deles, não em laboratório, não junto comigo, porque já manuseavam facilmente o GeoGebra, eles encontraram a figura. Então, eles tinham uma figura impressa, né, e eles foram encontrar deles. Então, tipo assim, a maior dificuldade deles foi delimitar. Por exemplo, eu descobri aqui que é a reta y igual a 5. Mas se eu vou lá no GeoGebra e só coloco y igual a 5, o domínio, né, eu teria que tomar esse cuidado. Então, assim, foi muito interessante eles verem uma aplicação ali, né, na prática ali, essa questão de delimitar o domínio, né, era só para o X variando de tanto a tanto, era só para o X, e fazendo essa junção saiu exatamente a figura. Então, foi bem interessante. Quando havia erro de cálculo, eles percebiam que não dava a figura certinho, né, quando errava na delimitação do domínio também não dava. Então, assim, mas eram para pessoas que dominavam o GeoGebra, né, e já tinha feito cálculo 1 e já tinha feito geometria analítica. Era no terceiro semestre, onde eles estavam trabalhando com equações diferenciais. Só que essa ideia de usar o que o aluno conhece um pouco de funções, né, um pouco que ele conhece de funções e de cônicas ali, para representar figuras planas, já trabalhei isso em outros momentos, onde os alunos representaram uma figura plana do Cristo Redentor, né? Então, tipo assim, nossa, eles ficam super motivados em ver ali saindo exatamente aquela figura. Nossa, o envolvimento é muito maior, muito maior. Representações, assim, eles representaram um carrinho usando, né, os segmentos, e agora que eu estou começando a mexer mais com o GeoGebra, que tem acesso livre, né, a gente está pensando em criar um projeto de extensão para preparar os professores para, né, do nível da educação básica para tratar dessa forma. Era uma maneira, assim, mais lúdica, né, dele, o conhecimento que ele tem de função, né, ele carregar, relacionar, né, a álgebra, a geometria, enfim, com obter uma figura, assim, que ele realmente conheça, né, mais nesse sentido. Acho que esclareci. Muito bom, Sara. Gostei muito de te ouvir e saber como é que foi sua experiência e essa questão de você ter levado uma folha já com a sua imagem pronta, que você queria que os alunos reproduzissem e tudo. Não tinha ficado claro para mim que era dessa forma lá no seu vídeo, no seu relato, então foi ótimo. E aí eu queria pedir também que a professora Andréia Luísa Moreira Lorena entrasse aqui no nosso papo, porque ela também teve um caso de sucesso interessante aí numa área já ligada mais a pensamento computacional, não foi isso? O objetivo do trabalho de vocês era desenvolver aplicativos que tivessem algum feedback automático para o aluno sozinho já saber se ele errou, acertou, mas era um relato de uma experiência. Aí eu queria ouvir aqui, contrapondo um pouco do que a professora Sara trouxe, para quem que vocês estavam aplicando isso, como é que foi essa experiência, foi alunos de qual nível? Me conta aí um pouco do seu também. É um projeto de formação de professores que eu participei junto com outros 12 docentes.
Então, estava eu e mais um professor aqui do Brasil e o restante era lá de Portugal. Então, foi uma formação online. Então, eu estava até escutando os colegas falando sobre a questão do tempo, né? E a gente sabe que o professor não tem muito tempo, às vezes, de estar participando desses processos formativos, ou quando participa, às vezes é muito para poder cumprir uma carga horária de formação ali na escola. Então, foi um projeto muito interessante. A gente sentiu que essas reuniões mensais online renderam muita coisa. Eu acho que os professores compartilharem ideias, trocarem ideias sobre o GeoGebra, sobre as dificuldades que tem no processo de construir as atividades, no processo de usar os recursos, eu acho que é muito interessante, e eu acho que é muito importante nesse processo formativo. A gente formou duplas e trios, nesse processo de formação, e começou em setembro de 2023 e acabou na metade desse ano. Então, foi um processo em que os professores tiveram tempo para pensar em alguma atividade e apresentar ali durante essas reuniões, e uma turma, um trio, dava ideia para o outro, ou de fora observava alguma coisa que o outro poderia melhorar. Quando a gente não conhecia alguma ferramenta, um outro colega: "Olha, talvez se você usar, não essa ferramenta do GeoGebra, de repente se você usar essa outra ferramenta, essa atividade vai ficar um pouco mais dinâmica". Então eu acho que o grande aprendizado que ficou é a importância desse diálogo e dessa questão do compartilhar entre os professores, sabe. Eh, eu fiz dupla com uma professora que ela acabou não conseguindo acessar aqui hoje, que é a professora Idalinda, e ela é pedagoga. E ela está com uma turma de alunos de 8 anos, numa escola lá em Portugal. A gente ainda está na fase de aplicar isso com os alunos, então o projeto era mais, envolvendo os professores nessas atividades. O objetivo era criar uma atividade em que a gente pudesse observar o desenvolvimento do pensamento computacional com esse feedback automático. Durante o processo, eu e a professora, a gente buscou textos sobre, montou uma ideia, né, do que seriam as atividades, e lendo os textos e observando também a dinâmica de formação dos professores. Por exemplo, quando a gente falava no erro, no feedback automático, a gente percebia também, a gente fazia uma reflexão como docente, como também a gente tem medo de errar, a gente também tem medo de não dar certo. Eu tenho 48 anos, então você pensando que você vai estar numa sala de uma geração, né, a professora Sara ali com o pessoal da engenharia, você entra numa sala de uma geração que já nasceu mexendo no celular, já conhece internet, então o professor já tem essa insegurança de repente ele vai entrar numa área em que, o aluno às vezes tem já vem com conhecimento, com uma bagagem de algumas coisas que ele não tem, né, já vai questionar algumas coisas sobre esses recursos. Não sei se a Sara aqui também tem alguma experiência com os alunos dela sobre. Então a gente percebe nessa questão do lidar com o erro também, nessa formação docente, como a gente também acaba virando aluno, né, a gente também é um eterno aluno ali nesse processo de aprendizagem, e tem que aprender a lidar com o erro e também, como voltando ao processo do desenvolvimento do pensamento computacional, como esse processo de quebrar o problema, de encontrar padrões, de estabelecer, abstrações, de criar um algoritmo, também faz parte do nosso processo de aprendizagem, quando a gente tem um recurso que a gente vai precisar depois fazer um planejamento para usar em sala de aula. Então, durante o processo de formação docente, a gente pôde verificar esses componentes do pensamento computacional no processo formativo dos professores, e nas atividades que foram propostas a gente percebe isso, né, a gente percebe que o aluno vai ter que quebrar em algum momento ali o problema dele em problemas menores, vai ter que comparar, vai ter que abstrair, mas no processo formativo dos professores foi muito interessante, ver essa dinâmica, né. Então a gente teve que
pensar numa atividade, entrar ali no GeoGebra, quando a gente vai, para quem não conhece muito GeoGebra, quando você vai colocar lá, fazer as construções, como você organiza, às vezes, te ajuda mais também no processo de criação da atividade que você está fazendo. Depois, como você verifica que determinadas ferramentas têm similaridades, mas podem acabar num resultado diferente no final. Então, esse processo do pensamento computacional também se faz no processo de formação do professor, que acaba ali como aluno, né. O feedback automático, a gente percebeu durante esse processo que é algo muito interessante, porque dá uma autonomia, né, para o aluno, para quem vai usar a ferramenta, e ele percebe o erro ali não como algo ruim, mas é como num jogo, né, não deu certo, eu tento de novo, eu tento de novo, fica algo que desafia, né, então algo que você errou, né, e eu acho que é um olhar diferente, e que dá esse dinamismo que a Sara também falou aí do trabalho dela, em que o aluno É, olha para o processo de uma forma mais, a matemática fica mais encantadora, né, para é quem verdade. não para quem não gosta tanto, assim, da matéria. Então eu acho que é isso. E eu acho que É. o grande aprendizado do processo é a questão do compartilhar, de como é importante os professores compartilhar essas experiências. Tá ótimo, tá ótimo. Agradeço muito a sua fala, Andréia, e agradeço a todos vocês que estão aqui. Eu acho que nem todo mundo vai ter tempo de falar, a gente precisa encerrar. Nosso papo está muito bom. Eu, particularmente, aprendi muita coisa. Foi muito interessante ter essa conversa com vocês, mas nós chegamos às 16 horas e eu preciso encerrar. Então, eu agradeço a todos os autores de todos os trabalhos, aos relatores, às pessoas que se manifestaram aqui hoje. Foi muito, muito interessante essa nossa conversa e quero ressaltar a importância de vocês assinarem a lista de presença. Então, quem não assinou a lista de presença ainda está ali no chat. A gente tem ali no chat também alguns endereços de algumas pessoas, de alguns trabalhos. Então, copiem e colhem, que a gente vai fechar a sala, vocês vão perder essa oportunidade. Então, tem muita coisa legal ali. Por último, a Sara colocou o link da página dela. Anteriormente, teve o do Daniel. Tem algumas informações bem interessantes. Então, enfim, que nós consigamos continuar nessa luta por formação, que nós continuemos nos formando. Nós também estamos aqui, né, como professores em constante formação, e que a gente consiga continuar também passando adiante para as pessoas, compartilhando as ideias como nós estamos aqui. Então, agradeço a todos vocês. Eu vou finalizar aqui a gravação nesse momento, para a gente finalizar o nosso painel.